A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós vimos a relação entre a demonstração do Espírito e o poder de Deus. Agora, quando se fala demonstração do Espírito, sabe, eu entendo que as pessoas podem entender uma coisa baseada no que aprenderam, e eu posso querer dizer outra coisa diferente. Para que possamos todos entender, estarmos em unidade esta noite e que estejamos todos na mesma página, eu vou dizer assim: demonstração do Espírito. Demonstrar é fazer algo, não é? Para o propósito do que queremos passar aqui, para tirarmos vantagem disso, o Senhor frequentemente vai nos dar algo para fazer no que quer que você esteja crendo na vida, o que quer que você precise, seja lá pelo que você orou. O Senhor frequentemente te dará algo para fazer. Se voltarmos no Velho Testamento, que já vimos nas mensagens anteriores, nós vimos vários exemplos. Já falamos sobre Naamã, o leproso, como o profeta disse a ele para mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e ele seria curado. E já dissemos, na mente dele não fazia sentido. Na minha mente não faz nenhum sentido. Não no sentido de mergulhar no Rio Jordão, mas entender que o Espírito Santo te dá algo para fazer faz todo sentido. Amém? E muitas vezes ficamos por aí, a gente ora, faz as confissões e ficamos sentados esperando que Deus se mova. Quando de fato, muitas vezes, devemos simplesmente agir em algo que o Senhor nos disse para fazer, que vai liberar o poder. A demonstração do Espírito produzirá o poder de Deus em nossas vidas. Lucas 17, eu vou trazer aqui uma ilustração. Verso 11. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando ele em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E a parte B do verso 14 diz: e aconteceu que, enquanto iam, foram purificados. Veem isso? Vieram até Jesus e oraram. Aqui diz isso: levantaram suas vozes e disseram: Mestre, tem misericórdia. O que é isso? Uma oração. Sabe, a oração não muda só pelo fato de você poder ver a pessoa a quem você ora. Eles viram Jesus, mas oraram. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas sabe, você não precisa vê-lo para orar. Pode fazer a mesma oração: Senhor, tenha misericórdia de mim. Você ora para o mesmo Senhor? Você age no mesmo princípio? Então essas pessoas oraram. E aí o Senhor disse: ok, estão curados. Foi o que ele fez? Mas por que a gente sempre acha que é assim que acontece conosco? Por que a gente acha que diremos: Senhor, tem misericórdia de mim? Eu estou doente, não me sinto bem, tenha misericórdia, eu recebo a sua cura. E achamos que o Senhor vai vir e... ok, recebeu. Ele não fez isso aqui. Encontre um lugar em que ele fez. Eu te desafio a encontrar um lugar nos evangelhos onde ele fez isso. A Bíblia fala várias maneiras que Jesus ministrou às pessoas, mas na grande maioria dos casos, a Bíblia diz que foi a fé da pessoa que foi curada que teve a ver com aquela cura. Eles agiram em sua fé. Vocês lembram, vimos no livro de Tiago que a fé sem expressão está morta. A fé tem que ser expressa para poder produzir. Amém? Então oraram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus foi curados. Não, ele não fez isso. Ele disse para eles fazerem algo. Para fazerem algo, ele disse: vão e se mostrem ao sacerdote. Isso tem um significado para os judeus, porque na lei de Moisés, o sacerdote era o único que podia atestar a cura. E, é claro, não era um ato de fé. Na velha aliança, a Bíblia diz que se constatasse numa pessoa lepra ou se encontrassem a lepra numa pessoa, nas roupas ou até na casa, o sacerdote podia basicamente condenar aquela casa, aquelas roupas, segregar o leproso,
isolá-lo do resto da comunidade. E havia a possibilidade, se ele fosse curado da lepra, deveria apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote o examinaria e o declararia curado, e então diria que ele está limpo. É mais ou menos como um inspetor de saúde. Era como se fosse um juiz também, entende? A razão para Jesus dizer para eles fazerem aquilo é porque existia a lei que se referia àquilo, e quando uma pessoa era curada de lepra, era o sacerdote que declarava a cura. Se o leproso notasse que a lepra tinha desaparecido, ele ia ao sacerdote que examinava seu corpo e dizia: ok, está limpo, então eu declaro que você está curado. Ou seja, ele não curava, apenas examinava, e se ele visse que ele estava bem, ele dizia: certo, você pode voltar à sociedade, aos seus afazeres. Então o Senhor disse aos leprosos para se apresentarem ao sacerdote. Agora notem, eles entendiam que era o sacerdote que tinha que declará-los limpos, conforme a tradição, mas note a fé da parte deles. Note a fé da parte deles. Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote, e eles se encaminharam para o sacerdote como um ato de fé, baseados no que Jesus havia dito, embora não tivessem sentido nada, embora não houvesse nenhuma indicação de que houve qualquer mudança, até darem aquele passo. Disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus disse: ok, vão se apresentar ao sacerdote. E enquanto iam, sabe, frequentemente eu percebo que é da mesma forma na minha vida. Eu lembro de um caso em particular alguns anos atrás. Eu tinha planejado ir para a Tchecoslováquia. Naquela época a nação ainda não estava dividida, então eu deveria ir à Tchecoslováquia para ministrar na igreja do Larry e Angela Keaton, que tinham saído da nossa igreja. Quando eu tinha 20 anos, entre a minha adolescência e juventude, 20 anos, eu fui ao dentista fazer um tratamento e o dentista disse que eu tinha alguns dentes do juízo para retirar. 2 em cima, 2 embaixo, 2 sisos. E ele disse que era um procedimento bem simples, simplesmente cortaria a gengiva e arrancaria eles dali. Ele disse que eles nem tinham aparecido ainda. Era só tirá-los da maneira certa. Mas naquela época eu era extremamente, e ainda hoje em dia eu sou bem averso a médicos, particularmente dentistas, tudo que envolva agulhas. Eu não gosto. Quando eu era mais jovem, eu literalmente tinha fobia de agulhas. Só de saber que eu tinha que tomar uma injeção me deixava louco. Medo, batia um desespero, era terrível. Então, quando eu tinha 20, o dentista disse que eu tinha que tirar esses dentes e que não seria problema. Bem, eu cheguei aos 40 e eles já tinham rompido a gengiva e já tinha acontecido todo tipo de coisa lá atrás. Eles já tinham doído, já tinham incomodado bastante. Então eu voltei ao dentista, ele deu uma olhada de novo e o tempo todo vinha dizendo que eu tinha que tirá-los. Outro dentista, no caso. Então eu comecei a ter problemas com eles. E ele me disse a mesma coisa. Agora vai precisar de um pequeno procedimento, uma pequena cirurgia. Agora eu vou ter que cavar um pouco mais fundo, sabe? Vou ter que cavar, quebrar, esse tipo de coisa, sei lá. Imagina como eu fiquei feliz com tudo isso. Por isso que eu adiei tanto, mas eu sabia e o Senhor tinha tratado comigo: tire logo essas coisas. Então eu disse: ok, bem, eu tinha 40 anos naquela época, mas na minha mente eu ainda tinha 20. Sabe, eu realmente acho que isso é algo do cristão, é algo do Espírito Santo renovando a nossa vida dia após dia. Eu não me sinto velho na minha mente. Eu sei o que o calendário diz e sei às vezes o que meu corpo sente, mas eu acho que eu ainda tenho 20. 25, 30, eu ainda penso assim quando eu sonho, quando eu penso no que posso fazer. Eu não penso: ah, rapaz, você já tem bastante idade. Quando eu penso nisso, eu só rio. Eu penso: sim, eu sou mais esperto do que jamais fui. Enfim, na minha mente, eu ainda acho que tenho 20, mas meu corpo tinha 40. O que não é velho, mas é o dobro de 20, certo? Então eu pensei: ok, eu planejei aquela coisa, eu agendei a consulta e ficou cerca de 1 semana entre a cirurgia e a viagem para a República Tcheca. Eu pensei: 1 semana? Meu Deus, dá para recuperar de uma cirurgia cardíaca em 1 semana. Eu sou um homem da fé, sou crente. O poder de Deus opera em mim, certo? Então eu me planejei e fui numa sexta. Fui resolver, eu deitei na cadeira e realmente não foi grande coisa no que diz respeito à cirurgia. Eu lembro de em determinado momento abrir os olhos, com a boca aberta, e perguntar: o que está acontecendo? E eu lembro que o dentista disse: volte a dormir.
E eu acho que eu voltei, porque depois eu acordei bem, minha esposa veio e me levou para casa, me deram 2 remédios, um para dor e o outro eu acho que... Não, na verdade eram 3 remédios, um antibiótico, um para dor, e o outro era para evitar que eu desenvolvesse alguma coisa que agora não lembro muito bem o que era. Mas enfim, me deram essas 3 coisas e eu era o Senhor Fé, não preciso de remédios. Então achei que tomaria só um remédio para dor, só no primeiro, talvez no segundo dia. Eu não tomei nada daquele terceiro remédio. E talvez eu tenha tomado um pouco do antibiótico, afinal eu era um homem de poder, o Senhor Fé. Então eu voltei e me preparei para a recuperação, chegou o final de semana, e tudo ia muito bem até chegar a segunda. Eu comecei a ter problemas e deveria voltar para ver o dentista segunda ou terça, mas na segunda começou a doer. Então eu voltei, o dentista examinou e ele me perguntou, você tomou o remédio? E eu disse, bem, eu tomei um pouco, não tomei tudo. E ele perguntou, qual você tomou? E eu disse o que tinha tomado e o que não tinha. Ele olhou e disse, por que você não tomou? Ah, eu achei que não precisava. Ele virou os olhos para mim como quem diz, você é um idiota. E provavelmente eu era. Não, eu estou no processo de crer em Deus, dessa recuperação rápida, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Mas ao mesmo tempo eu aprendi uma lição aqui, e eis a lição que eu aprendi. Que quando você entra no sistema médico, você não pode simplesmente fazer o que você quer fazer, fazer da sua forma. Quando você entra nisso, tem que seguir as regras. Tem que ficar com aquilo até um certo lugar. Ah, não, mas eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Eu não estou dizendo que eu fui guiado pelo Espírito, eu simplesmente decidi que não ia tomar. Sabe, porque eu sou um grande homem de pé na forca, não, de fé e força. Então, enfim, o que aconteceu é que apareceu uma infecção na minha face. Você provavelmente sabe disso, mas eu não sabia. Depois a Dani me mostrou que muitas vezes a raiz dos seus dentes superiores vão dar nos seios da face. Então, quando ele puxou aquele dente e arrancou aquele dente para fora, na verdade ficou um buraco, literalmente um pequeno buraco no seio da minha face. Bem ali se desenvolveu uma infecção e era como uma dor de dente e uma dor de cabeça, tudo isso junto. E à medida que o tempo passou, aquilo só foi piorando. Antes de acabar, aquele buraco, eu fui entender porque uma vez eu coloquei água morna na minha boca para bochechar, fiz um pouco de pressão e a água saiu pelo meu nariz. É verdade, a Phyllis viu. Ela ficou louca, eu achei que eu ia levá-la para a emergência. Eu tinha que ficar fazendo bochechos frequentemente, e a água entrava pelo buraco e saía pelo meu nariz. Bem, eu acho que tem alguma diferença dentro de mim, aquilo não foi normal. Bem, na quarta, eu ainda estava de cama, com dor. Quinta, ainda de cama. Sexta, eu deveria ir para a República Tcheca. Bem, se você já andou de avião, sabe como a pressão muda, e tudo isso acontecendo na minha face, e aí eu tinha que pegar altitude, voar até lá, passar longas horas no avião, com toda aquela pressão acontecendo, e eu pensando, Senhor, eu não vou conseguir, mas eu nunca deixei de ir a um compromisso na minha vida. Eu nunca tinha deixado de ir pregar num lugar onde eu tinha combinado porque havia algo de errado comigo. E eu não estava disposto a começar, para mim era uma questão de honra. E sabe, tem gente que fica procurando razões para não ir trabalhar, para não ir à escola, mas não para mim era uma questão de honra. Não me entregar aquilo, não deixar o diabo vencer. Mas eu estava de cama, deitado, eu sabia que não conseguiria sozinho. Então eu comecei a pedir por misericórdia. Senhor, por favor, me ajude, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso de ajuda. E o Espírito Santo me deu essa passagem. Ele me lembrou da passagem que acabamos de ler em Lucas 17. Enquanto iam, foram curados. Enquanto iam. Enquanto iam, repitam, enquanto iam. Lucas diz que foram purificados, na verdade foram curados enquanto iam. Eu sabia o que o Senhor estava dizendo para mim, e eu sabia que eu teria que dar passos, que eu não poderia ficar ali de cama, melhorar, e então ir, que eu teria que levantar e ir, mas sabe, eu levantei, e fiz as malas, fui para o aeroporto, entrei no avião, e a cada passo que eu dava eu ia ganhando força, a ponto de, no momento em que cheguei lá, eu já estava provavelmente 90% melhor e eu preguei a semana inteira e tudo aconteceu e eu estava bem, glória a Deus. Mas eu tive que agir sobre essa palavra enquanto iam, foram purificados. Agora eu tenho a impressão que se eu tivesse ficado lá, se tivesse ficado deitado, sem fazer nada até tudo aquilo passar, eu teria ficado mais uma semana, porque a infecção seguiria o seu curso. Então, minha questão é que, frequentemente, quando você quer ver o poder de Deus, o Espírito vai demonstrar algumas coisas, Ele vai te dar algumas coisas para fazer.
vai te dar algo para fazer e ao agir sobre isto, isso vai liberar o poder de Deus em sua vida. E enquanto iam, foram purificados. Glória a Deus. Então isso nos traz aqui, vá comigo para João capítulo 2. Vamos ver esta passagem. Verso 1. Diz, e ao terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu para fazer contigo, ainda não é chegada a minha hora. Verso 5, vejam isto. Sua mãe disse aos serviçais, tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Vamos ler isso juntos. Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Verso 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os servos que tiraram água sabiam, o mestre de cerimônias chamou o noivo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora, este é um bom conselho? Isso realmente faz valer a pena. Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Para o que quer que você esteja crendo, o que o Senhor disser para você fazer, faça. Apenas faça. Eu gosto de algo que a minha esposa disse dia desses. É tão simples, se o Senhor te diz para comprar um vestido vermelho, não compre o azul. Só compre o vestido vermelho. Pensando bem, o vestido vermelho nem é tão mal. Mas o que quer que ele diga, faça. Apenas faça. Alguém diz, sabe, ele disse para eu fazer uma coisa, mas não fez sentido para mim. Bem, ok. Não fez sentido para Naamã mergulhar também, mas quando ele fez, foi curado. Então, o que quer que ele te diga, faça. Vocês já sabem qual a causa número 1 de fracasso entre os crentes? Vocês já sabem qual é? Falhar em agir na palavra. Falhar em agir na palavra, a causa número 1 para os fracassos da fé. A causa número 1 para orações não respondidas, falhar em agir na palavra. O que quer que ele te diga, faça. Bem, poderíamos ler assim. Jesus é a palavra que se fez carne, então o que quer que a palavra diga, faça. O que quer que a palavra diga, faça. Se você encontrou na palavra, o Espírito Santo falou comigo sobre como ter vitória no caso do meu dente, mas ele usou a palavra para fazê-lo. Ele trouxe uma passagem para mim. Por isso que vale a pena conhecer a Bíblia, porque aí você dá ao Espírito Santo um monte de munição para falar com você e você entende e reconhece. Então vale a pena estudar e se alimentar da palavra. Porque eu estava de cama sofrendo, procurando por algo, e o Senhor disse enquanto iam, foram curados. Eu sabia que Ele estava falando comigo. Vá, eu estou com você, vai funcionar. Glória a Deus. Mas eu precisei ir. Foi preciso os servos encherem aquelas talhas de água, e você precisa entender que quando ele fala talha, ele não está se referindo a pequenas vasilhas. Note quando ele diz, no verso 6, que eram talhas de pedra. Grandes talhas de pedra. Sabe, eram coisas enormes e bem pesadas. Entenda que aquelas talhas eram feitas de pedra, e dentro delas cabiam 2 ou 3 metretas. Sabe quanto dá 3 metretas? Bem, a margem da minha Bíblia diz que era aproximadamente 35 litros. Bem, se considerarmos que a água pesa 1 quilo a cada litro, 35 litros dá aproximadamente 35 quilos de água. Além do peso da talha, o quão pesada uma talha de pedra deveria ser para suportar 35 litros? Sabe, poderíamos dizer que pesa tanto quanto a água, 35 quilos. Estamos falando de talhas cheias de água, cada uma pesando quase 70 quilos. Bastante esforço envolvido nisso. Não era só uma questão de encher um copinho de água. Precisava de vários servos fazendo aquela coisa. Pelo menos um de cada lado para evitar que derramasse a água. Talvez só uma pessoa conseguisse levantar, mas para transportar, cheio de água, precisava de esforço. Era trabalho para 2 homens, para carregar uma daquelas talhas. E a Bíblia diz talhas, não uma, várias talhas. 6 talhas. Certo, então 6 viagens
2 servos para cada viagem, para que fossem e enchessem aquelas talhas. E eu quero que você entenda que eles não iam para a pia da cozinha enchê-las. Porque não havia pias de cozinha naquela época. Não existia nem bombas de água, do tipo que conhecemos há 150 anos. Falando de forma geral, nessas cidades ou vilas havia um lugar central de água, uma fonte central em algum lugar, ou um riacho, algo assim. E eles tinham que ir a esse lugar, deixar a casa com aquelas talhas e ir encher as talhas. E depois de enchê-las eram 70 quilos e tinham que trazer de volta a casa ao casamento e tinham que fazer isso 6 vezes. Glória a Deus! Tem bastante esforço envolvido nisso. Ah, se o Senhor pede, tem que ser fácil. Bem, não foi fácil para eles, conseguiram um milagre, mas tiveram que pôr bastante esforço. Eles fizeram o que fizeram e Deus supriu o resto. Embora tenha havido esforço da parte deles, ainda assim viram o impossível ser feito. Amém. Mas foi só quando fizeram. A mãe de Jesus deu um bom conselho, sabe? Sua mãe dá bons conselhos às vezes, não é? Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Tudo que a palavra disser para você, faça. E isto ainda funciona hoje. O que quer que ele diga, faça. Eu oro e creio que recebo, muito bem. Mas ouçam, o que quer que ele diga para você, faça. Ah, eu estou orando por um rompimento financeiro. Bom, bom, bom. Agora ele pode dizer para você plantar uma semente. Se ele disser, faça. Se ele disser, faça. Amém. Agora eu lembrei de um dos membros da nossa igreja alguns anos atrás, 20 anos atrás, crendo em Deus para entrar num novo nível de aumento, e o Senhor falou com ele e disse a ele para pedir emprestado dinheiro para ajudar a construir a igreja. Sabe, há muito tempo atrás. E alguém diz, o Senhor diria para você fazer isso, não disse para mim, disse para ele. E eu já disse isso aqui, não faça só porque outra pessoa fez o que o Senhor disse a você. Ouça do céu. Eu não acredito que o Senhor diria isso. Bem, veja, eu só posso dizer que ele fez e funcionou. Ele foi ao banco, fez um empréstimo, plantou a semente, e aquele foi o princípio de um aumento sobrenatural para aquele homem. E ele tem sido abençoado desde então. O que quer que o Senhor te diga, faça. Eu não posso dizer que o Senhor já me disse para pegar dinheiro emprestado, para ofertar, mas ele já me disse para dar tudo que eu tinha mais de uma vez. Ele já me fez juntar todo o meu dinheiro, até as moedinhas, para dar mais de uma vez, para eu entregar tudo até ficar no zero mais de uma vez. Glória a Deus. Mas não me importa o que pensaram ou como pareceu, mas o que foi. O Senhor me preparou para uma bênção. O que Ele disser para você, faça. R.W. Schambach estava dirigindo numa estrada uma vez e estava tendo problemas no coração. E o Espírito Santo disse a ele, encoste o carro no acostamento e corra. Ele tinha sido diagnosticado com problemas cardíacos. Ele parou no acostamento, pulou do carro, correu 750 metros e voltou correndo 750 metros, 1,5 km. Estava tendo um ataque cardíaco. Literalmente um ataque cardíaco, todos os sintomas, dores no peito. E o Senhor disse, corra! E ele correu. Mas o fato é que ele voltou para o carro e foi para casa, ao invés de ir para a emergência ou para uma ambulância. O que quer que o Senhor te diga para fazer, faça. Apenas faça. Mas eu tenho medo de fazer. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Amém. Muitos anos atrás eu levei o meu padrasto e a minha mãe num culto do irmão Kenneth Hagin, em Atlanta, Georgia, eu acho que foi isso, numa de suas cruzadas da fé em Atlanta. E meu padrasto havia trabalhado durante anos junto com seu filho na frente de uma serra circular. Ele nunca tinha usado nenhuma proteção auricular, estava quase surdo de um ouvido e não ouvia muito bem do outro. O irmão Hagin, então, em determinada noite, começou a atuar na palavra de conhecimento e, na verdade, ele disse, eu vejo a mim mesmo. Ele disse, eu estava orando antes do culto e eu vi a mim mesmo, ministrando a alguém, por causa da audição, que está surdo. E ele chamou as pessoas e quando o Oscar foi até lá, o irmão Hagin disse, foi a você que eu me vi ministrando mais cedo, foi você que eu vi. O irmão Hagin foi até ele e bateu na parte de cima da cabeça dele. E antes de qualquer pessoa dizer qualquer coisa, ele disse, corra. Bem, sem nem pensar, Oscar se virou e correu pelo corredor e era um dos maiores centros de convenções em Atlanta. Ele correu por todo o corredor e depois nos disse que quando estava quase no fim do corredor foi que ele lembrou que já fazia 20 anos que ele não corria.
E ele tinha algumas varizes em suas pernas. Eu não sei bem qual era a causa, mas as pernas dele pareciam mapas. Ele era bem branco, mas tinha aquelas veias grandes, saltadas, sabe? E ele começou a correr e depois disse, eu nem percebi que fazia 20 anos que eu não corria. Bem, o resultado final foi que o irmão Reagan bateu no topo da cabeça dele e todo mundo ouviu. E eles acharam que foi um som sobrenatural. Eu falo da minha mãe e do Oscar porque ele não sentiu nada. Ele não sentiu, o irmão Reagan nem tocou nele. Muita gente ali pensou que o irmão Reagan apenas tinha chegado e imposto as mãos sobre a cabeça dele, mas eu falei com o irmão Reagan depois, ele disse sim, eu bati sim. Então ele foi até lá e bateu nele, mas o Oscar não sentiu nada e foi instantaneamente curado e restaurado. E aí quando ele chegou no quarto de hotel naquela noite, ele e a minha mãe estavam se trocando para dormir e ele tirou as calças e ele disse, pegue, veja! E todas as varizes tinham desaparecido. Minha mãe está aqui, faça um sinal se eu estou falando a verdade, mãe. Ok. Todas as varizes haviam desaparecido. Agora veja, ele foi até lá por causa da audição. Foi até lá porque estava quase surdo. O irmão Reagan ministrou a ele, mas inspirado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, corra! E ele não perguntou por quê, se tinha a ver com alguma coisa. O que correr tem a ver com a audição? Ei, eu não sei quando a audição dele foi restaurada, se foi quando ele correu, quando bateram na cabeça dele ou tudo junto. Mas aqui está o ponto, Deus agiu sobre ele. E porque ele agiu na palavra, sabe, ele nem pensou, quando o irmão Reagan disse, quem está nessa situação vem aqui na frente, ele disse sim. Ele foi rapidamente até lá na frente, e quando bateu nele disse, corra! O irmão Reagan não sabia nada sobre suas varizes. Não tinha nem ideia do que acontecia em sua vida, foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer corra. Então, sem pensar, sem questionar, sem dar tempo para pensar sobre aquele assunto, ele se virou e saiu correndo. E naquela noite, cada uma daquelas varizes desapareceu e voltou ao normal. Glória a Deus, isso é melhor do que ir ao médico tomar injeções, não é? Eu nem sei o que é que eles fazem, botox, algo assim. Glória a Deus. O que isso tinha a ver com ele correr? Eu não sei. Qual a conexão entre a cura dele e correr? Eu não sei. Mas funcionou? Eu não sei você, mas eu busco resultados. Para mim, o que importam são os resultados, a última linha. Se funciona, serve. Se não funciona, deixe de lado e pegue algo que funciona. Se uma coisa não funciona, se é apenas cortina de fumaça, se é apenas arrepio e empolgação, ora, vamos fazer alguma coisa que realmente traga resultados. Vamos atrás de algo que dê frutos, mas não, glória a Deus, funciona! Funciona sim! Ah, mas por que não vemos tanto? Bem, francamente, vemos bastante. Francamente, vemos bastante. Não faz nem um mês que eu vi um homem levantar da cadeira de rodas. Aqui mesmo. Eu recebo testemunhos o tempo todo de pessoas que foram ministradas em um nível ou outro. Nós vemos sim bastante disso. A gente apenas não para falar de cada situação e ouvir cada testemunho, talvez devêssemos. Testemunhos inspiram, ajudam pessoas, mas a gente vê bastante disso. Glória a Deus, vemos várias situações impossíveis se resolvendo, vários cânceres sendo curados, várias pessoas que deveriam estar mortas vivas, vemos pessoas restauradas, glória a Deus. Vemos sim bastante disso, mas a pergunta permanece, por que não vemos tanto? Talvez porque não estamos agindo naquilo que estamos ouvindo. Talvez porque coisas não sejam feitas da nossa parte. Ah, eu creio que o Senhor vai fazer bem. O Senhor quer que você faça. E quando você fizer, faça rápido. Quando o Senhor falar com você, faça rápido. Faça antes que o tempo acabe. Glória a Deus. Eu sei, alguns anos atrás o Senhor falou comigo sobre plantar uma semente. E eu perdi o tempo disso. Era uma grande semente. E o Senhor me disse para plantar no ministério. E de uma forma ou de outra eu acabei assumindo uma mentalidade. Eu pensava, eu vou investir isso e fazer muito dinheiro. Então eu peguei o dinheiro que eu deveria ter semeado. O Espírito Santo me disse para semear. Eu peguei o dinheiro que deveria ter semeado, investi e disse, eu vou tirar o dobro. E aí eu semeio. Sabe, minhas intenções eram boas, eu tinha o meu plano. Mas o Senhor não me disse para investir e semear, Ele disse, semeie. E aí eu investi e perdi tudo. Perdi cada centavo. E acabei não semeando nada. E eu vou te falar que os anos seguintes, eles foram pesados. Financeiramente, eu perdi terreno. Amém. Não haja no seu plano.
Apenas faça o que quer que ele diga, faça. Faça rápido. Não perca o tempo de fazer. Eu estava pregando na igreja de um amigo meu em Topeka, Kansas. Estava ensinando sobre finanças, prosperidade, sobre semear, essas coisas. E no final do culto, o Senhor falou comigo e me disse: dê o seu relógio para o pastor. Bem, aquele relógio havia me sido dado. Era um Rolex, sabe, aço e ouro. Era um relógio especial para mim pela forma como me foi dado. Algumas pessoas da igreja se juntaram e me deram. A Bíblia diz para testar os espíritos. Também diz para provar todas as coisas e reter só o que é bom. Mas você sabe quando Deus está falando com você. E o Senhor disse: eu quero que você dê a ele seu relógio. E eu pensei por um momento e eu disse: certo, Senhor, me dê uma oportunidade. Então naquela noite depois do culto nós saímos. Fomos no Applebee's, eu acho que foi isso, era o único lugar aberto. Então eu estava sentado de frente a ele no Applebee's, só tinha eu e ele lá. E eu comecei a falar de relógios e perguntei: você tem algum bom? Enfim, eu acabei dizendo: bem, durante o culto o Espírito Santo me disse para lhe dar o meu relógio, então eu tirei do meu pulso e passei através da mesa para ele. Era o relógio mais legal que ele já tinha visto. Abençoou grandemente. Na verdade, eu sei que ele ainda usa e já fazem 15 anos. Ele ainda tem aquele relógio e ainda usa. Significa muito para ele, é muito bom. E sabe, eu semeei e fiquei empolgado. Sabe, porque eu tinha agido, tinha feito o que o Senhor me pediu. Eu não estava querendo dar, sabe? Uma coisa é fazer porque você quer, mas quando o Senhor te diz para fazer algo é diferente. Mas eu sabia que eu tinha feito algo que me posicionava para algo melhor. Então o Espírito Santo disse: faça, e eu fiz. Bem, o culto acabou e no dia seguinte eu voei para casa, voltei para a igreja, não falei uma palavra, só coloquei outro relógio que eu tinha na minha gaveta. Não era um relógio caro, mas dizia as horas, eu não contei nada para ninguém. Mas alguém veio até mim depois do culto e disse: eu percebi que você não está usando o seu relógio. Eu disse: o Senhor me disse para semeá-lo, para dá-lo. Isso foi tudo que eu disse e ele disse: ok. Provavelmente 1 semana ou 10 dias depois, era Dia dos Pais, e eu entrei no meu gabinete e ali em cima da minha mesa havia uma caixa verde que eu reconheci imediatamente como uma caixa de Rolex. E em cima da caixa havia um cartão, eu abri e li. Era um cartão de Dia dos Pais e eu abri aquela caixa e dentro da caixa havia um Rolex presidencial de ouro novinho. Eu semeei um pela instrução do Senhor e o Senhor me deu outro que valia 10 vezes mais. Glória a Deus! E sabe, eu usei ele com orgulho, até que o Senhor me disse para dá-lo de novo. E eu dei ele. Amém. Vale a pena obedecer. Hoje eu tenho um melhor, glória a Deus. De ouro, legal, do jeito que eu gosto. Não fique inventando desculpas, não dê tempo a si mesmo para inventar desculpas. Se ele falou, faça. E não questione, porque ele está sempre tentando te habilitar para algo bom. Amém? Amém. Então qual foi o conselho de Maria para os servos? Tudo quanto ele vos disser. O que ela disse? Como foi que ela disse? Será que esse conselho ainda é bom para hoje? É isso mesmo, é bom, faça. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.